E na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro anunciou que poderá decretar estado de exceção em algumas regiões para conter o que seria um plano de conspiração contra a estabilidade. Hoje, a justiça retirou as acusações de homicídio contra o líder oposicionista Leopoldo López, mas ele ainda vai responder por incêndio e danos, instigação e associação para delinquir. López prestou depoimento na madrugada de hoje e vai continuar em prisão militar por 45 dias, enquanto o Ministério Público investiga o caso. López é um dos mais radicais líderes da oposição venezuelana. Estudou economia em Harvard, nos Estados Unidos, e é acusado pelo presidente Nicolás Maduro de incitar a violência nos protestos das últimas semanas, que já deixaram pelo menos 6 mortos. É o cabeça do movimento A Saída, que estimula protestos nas ruas para forçar a saída do presidente Nicolás Maduro. Movimento considerado golpista pelos chavistas que apoiam o governo de Nicolás Maduro, o sucessor político de Hugo Chávez, que faleceu no ano passado. Eleito em 1998, Chávez introduziu na Venezuela um governo de orientação socialista, criou conselhos comunais, fortaleceu o modelo de cooperativas, realizou a reforma agrária, restringiu a participação de multinacionais na exploração de petróleo e se opôs diretamente ao capitalismo neoliberal. Em 2002, uma tentativa de golpe apoiada pelos Estados Unidos chegou a afastar Chávez da presidência, mas com respaldo popular e das Forças Armadas, ele voltou ao poder. Os setores conservadores nunca se conformaram com o chavismo, que depois da morte de Chávez teve continuidade com Nicolás Maduro. Pois é, e para a oposição e para a grande mídia em geral, a Venezuela se tornou um país ditatorial, com altos índices de violência, escassez de alimento, inflação descontrolada. Será que é isso mesmo? Quem vai nos ajudar a entender o que está acontecendo na Venezuela é o jornalista Igor Fuser, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Boa noite, professor Igor. Obrigado por nos atender e vir até aqui o seu jornal. Um prazer. Bem, a Venezuela é uma ditadura, como a mídia tem insistido em afirmar nos últimos dias? Olha, a gente precisa separar o que é a parte política da Venezuela das dificuldades econômicas. A Venezuela é um país, se a gente for pensar em medir em democracia, talvez seja um dos mais democráticos do mundo. Nenhum país nos últimos 10 ou 15 anos realizou tantas eleições, plebiscitos, consultas populares quanto a Venezuela. Foram 4 eleições nos últimos 14 meses. Né? A última delas, presidencial, em abril do ano passado, né, levou à vitória o Nicolás Maduro. Esse grupo que está tentando derrubar o governo do Maduro são os mesmos que perderam as eleições nas urnas. Eles perderam e não se conformam. Então, agora, mais recentemente, em dezembro, teve eleições municipais e eles disseram: essas eleições municipais vão ser um plebiscito. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Eleição municipal, eleição presidencial são coisas muito diferentes. Mas eles disseram, vai ser um plebiscito para medir o apoio ao governo. Eles disseram isso e perderam as eleições municipais por mais de 10% dos votos. Então, eles ficaram desesperados, porque agora a próxima eleição presidencial vai ser em 2019. Eles podem, antes disso, na metade do mandato do Maduro, convocar um plebiscito, mas isso vai levar mais 2 ou 3 anos. E eles não querem esperar. Então, eles partiram para a única coisa que resta para eles, que é o golpe. E os opositores citam muito, estão usando esse argumento da falta de alimentos, da violência que está em alta no país. Por que isso está acontecendo na Venezuela? Olha, são problemas diferentes. Problema de insegurança urbana, a Venezuela tem. Os motivos são muito parecidos com aqueles que nós temos aqui no Brasil. Né? Outros países da América Latina, como o México, como a Colômbia, têm índices de violência ainda maiores do que a Venezuela, né? E isso é um problema de segurança pública, não é um problema político. Né? Existe escassez, né? Tem uma série de motivos econômicos por trás disso. Agora, é importante ressaltar que para o venezuelano comum, para o trabalhador, para a pessoa comum do povo da Venezuela, não falta nada de essencial.
O governo montou uma rede nos últimos anos de pontos de venda do Estado. É uma rede de abastecimento onde eles vendem todos os produtos básicos, os gêneros essenciais, alimentos e outros, pela metade do preço do supermercado particular, né? E esses pontos do governo estão bem abastecidos. Então, não falta nada de realmente importante. É claro que é um transtorno. Há dificuldades econômicas, né? Às vezes falta um item, falta um outro, e isso tem sido aproveitado pela oposição para dizer que o país está um caos. Nós tivemos também aí a determinação do presidente Nicolás Maduro expulsando 3 diplomatas americanos do país, já indicando que eles estariam apoiando um possível golpe de Estado. Hoje, inclusive, ele falou em conspiração. O senhor acredita nesse risco concreto de golpe de Estado? Olha, desde que o Chávez foi eleito presidente, em 1998, os Estados Unidos não pararam de tramar a sua derrubada. Já houve um golpe de Estado na Venezuela em 2002, né? Eles articularam com um setor mais conservador das Forças Armadas e empresários, conseguiram derrubar o presidente Chávez durante apenas 3 dias, porque o povo saiu às ruas maciçamente. Uma outra parte das Forças Armadas se permaneceu fiel à Constituição e o Chávez voltou ao governo. Mas eles não desistem, eles estão o tempo todo trabalhando para sabotar o governo da Venezuela e tentar colocar um governo de direita, um governo conservador por lá. Esses diplomatas que foram expulsos, eles estavam ajudando a organizar protestos violentos. Na Venezuela, qualquer pessoa pode se manifestar. Eu estive lá 2 vezes no ano passado, né? A liberdade de expressão, de manifestação é plena, né? O que está acontecendo na Venezuela? São manifestações e essas manifestações, elas sempre terminam em violência. Grupos da oposição já levam coquetéis Molotov, armas, né? E a coisa termina em vandalismo, em violência mesmo. Pois é, nós vemos essa manipulação de informações na mídia na Venezuela e também aqui no Brasil, a tendência está se mostrando muito nesse aspecto que o senhor fala. A que se acredita esse tipo de divulgação? Olha, na realidade, o que acontece com a mídia brasileira? A mídia brasileira está aliada aos setores mais conservadores da nossa sociedade, que não aceitam, inclusive, as mudanças que estão acontecendo no Brasil a favor do povo, né? Nesses últimos 10, 11 anos, governo do Lula e governo da Dilma. Então, existe uma conexão entre o que acontece no Brasil e o que acontece na Venezuela. O que eles têm medo? Eles têm medo que o governo da Venezuela dê certo, e ele dando certo, beneficiando o povo, se consolidando, que isso sirva de exemplo para o Brasil, para que as mudanças que estão em curso se aprofundem. Então, portanto, eles estão muito interessados em impedir esse caminho popular e democrático na Venezuela. Perfeito. Professor Igor, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos e nós aguardamos o senhor na próxima oportunidade. Eu que agradeço.